o tema de hoje é a utilização do LPO na preparação física. Então, como eu estava comentando, o objetivo é a gente falar da utilização desse meio, né, o levantamento de peso olímpico, na preparação física de outros esportes. Então, essa é a ideia. A gente separou nosso vídeo em dois momentos. Eu vou começar falando um pouquinho das características de cada exercício, ou dos principais exercícios de levantamento olímpico, né, chamados derivados do levantamento olímpico, onde cada um desses exercícios se encontra na curva força-velocidade. E aí o Diego vai entrar depois dando alguns exemplos ou mostrando um racional de como colocar isso numa programação, né? De repente, quando colocar os exercícios com uma maior característica de força, ou quando colocar os exercícios de uma maior característica de velocidade. Então, essa vai ser a nossa ideia. Eu já até comentei em outros momentos sobre a curva força-velocidade. Tem até um vídeo sobre isso, depois, se quiser dar uma olhadinha. Eu falo da utilização da força na preparação física esportiva, a importância, né, como utilizar a força na preparação física. E eu comento nesse vídeo da curva força-velocidade, aquela famosa curva antiga, né, do Archibald Hill, Archibald Vivian Hill, curva bem antiga, mas é clássico, né? É um artigo clássico e até hoje é bastante citado. E normalmente, nesse gráfico, se coloca no eixo Y a força, no eixo X a velocidade. E aí vem aquela linha assim, né? Vou até mostrar aqui para vocês. E cada exercício acaba que se encontra num ponto específico da curva força-velocidade. Por exemplo, exercício a gente coloca um pouco mais de intensidade, a tendência é que a velocidade seja mais baixa, como se fosse uma relação inversamente proporcional entre força e velocidade. Então, se você chega à sua força máxima, a força máxima mesmo, ela é isométrica, ao ponto de não ter nada de velocidade, né? Não ter zero de velocidade. Mas se você consegue trabalhar força máxima dinâmica, vamos dizer assim, né? Que seria, por exemplo, fazer um gesto, um ciclo ou uma repetição máxima, a velocidade tende a ser mais baixa. E se você coloca uma intensidade bem baixa e trabalha com o máximo de velocidade, a gente sabe que essa velocidade vai ser alta. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o artigo clássico, né, do Archibald Vivian Hill, 1938. E aí, a gente pode observar aqui, como eu falei, no eixo Y a força, no eixo X a velocidade. Quanto maior a força, a gente pode observar menor a velocidade. E menor a força, né, se for botar aqui esse nível bem baixo de força, mas a velocidade de contrapartida é bastante alta. Beleza. Fiz essa introdução e a gente começa a aplicar esse conceito para os exercícios mais tradicionais do treinamento físico. Então, vou dar alguns exemplos, vou exemplificar. A gente pode pensar que cada exercício, dependendo da característica dele, ele vai se encontrar num ponto específico da curva força e velocidade. Por exemplo, a gente vai falando dos exercícios clássicos do treinamento de força, exercícios mais utilizados para desenvolver força. Aqui eu coloquei o levantamento terra. A gente poderia pensar também no agachamento, a gente poderia pensar também no supino. Todos eles se encontrariam aqui. Então, normalmente trabalha com intensidades altas, o objetivo acaba sendo o desenvolvimento da força máxima. Como consequência, a gente pode observar que a velocidade ela é baixa. E aí pode pensar naqueles exercícios que em inglês são chamados de speed strength, mas seria um trabalho de força, mas com um foco em velocidade. Alguns exercícios são bem característicos para que a gente faça isso. Os exercícios de levantamento olímpico são os clássicos. Então, eles entrariam mais ou menos aqui. A intensidade é mais baixa quando comparada, por exemplo, levantamento terra, agachamento. No entanto, ainda é uma intensidade alta. Aí, como consequência, a velocidade acaba sendo mais alta, né? Já que a intensidade é mais baixa em relação aos exercícios clássicos de força, a velocidade acaba sendo mais alta. E aqui a gente pode colocar os exercícios clássicos, por exemplo, de potência, agachamento com salto, supino de maneira balística, por exemplo, arremessando a barra num aparelho, né, Smith, por exemplo. Inclusive, eu não sei, né, se o pessoal tem acompanhado os vídeos aí na internet, Diego, você chegou a ver? Eu não me lembro quem exatamente, mas alguém compartilhou um aparelho que ajuda a fazer esse tipo de trabalho balístico com segurança.
Então, Ah, eu vi. você chegou a ver isso? Tipo, um Uhum. agachamento, aí tem um suporte aqui do seu agachamento. Aí você desce, o suporte vem meio que te acompanhando, mas não encostando na barra. E aí você acelera, coloca o máximo de velocidade e dá um salto. Aquele suporte sobe junto, aí a barra, pum, depois amortece nele. Seguro. Não sei se você chegou a ver. Foi o Marco Costa que compartilhou. Compartilhou? Acho que foi isso mesmo. Acho que o Antônio Carlos Gomes até botou depois Uhum. O no dele grupo lá do também. Telegram, né? Isso. É bem interessante. Tem que confiar, né? Deve dar um medo no início. Pô, será que isso aí vai subir mesmo? E vai segurar a Ah, barra quando eu jogar lá pra é aquela cima? questão, né? A máquina não pode falhar, né? Se ela falhar, matou o cara, né? É mais ou Ou menos então isso. você meio que faz isso e dá sempre uma corridinha pra frente Sai, né? pra garantir, né? Ainda tem esse risco, o cara jogar meio que a barra meio para trás um pouco, em vez de jogar para cima, Exatamente. sei lá. Pra garantir, né? Vamos garantir. E aí, voltando aqui, um exercício como esse, um agachamento com salto mesmo, ou segurando a barra em você, ou saltando e largando a barra depois, se você tiver um aparelho apropriado. E aqui seria um bom equilíbrio entre força e velocidade, por isso que é chamado de zona de potência. Se você for pensar na área sob a curva, teoricamente é onde a gente consegue produzir o máximo de potência. Aí aqui a gente já desceria com exercícios com uma característica menos intensidade, como consequência a velocidade vai ser maior, por exemplo, arremesso de medicine ball. A gente poderia incluir aqui também o trabalho de saltos, por exemplo, pliometria, se enquadraria aqui também. E aí depois o trabalho de velocidade, então, sem nenhuma sobrecarga externa, por exemplo, sprints, entre outras coisas. Então a intensidade é baixa ou mínima, por exemplo, a massa corporal, e a velocidade, como consequência, tende a ser mais alta. Beleza. Fiz essa introdução, falei no geral, né, onde cada exercício, ou cada tipo de exercício, categoria de exercício, se encontra na curva força-velocidade. Só que se a gente pegar, por exemplo, um desses exercícios, ou uma categoria de exercícios, no caso a gente está falando hoje do levantamento de peso olímpico, eles têm diversos, são variantes ou os derivados do levantamento olímpico. E se você pegar o levantamento olímpico, a modalidade de levantamento olímpico, a gente pode encaixar cada exercício em um ponto específico da curva velocidade. Porque no próprio levantamento olímpico, a gente sabe que tem as puxadas, por exemplo, a puxada de clean, né? O clean pull. A intensidade é mais alta. Então, por mais que seja um exercício, vamos dizer assim, com alguma característica de velocidade, mas se você fosse botar só o exercício de levantamento olímpico, ele entraria lá em cima nessa curva força-velocidade. E outros exercícios como o jump shrug, que seria tipo um levantamento terra, mas quando você subir, sobe encolhendo o ombro e saltando, né? Jump shrug. Ele já se enquadraria no outro extremo da curva força-velocidade. O exercício de power clean ou power snatch, que seria o exercício de recebimento em pé, né? Você puxa e recebe em pé agachando pouco, ele se enquadraria meio que lá na parte intermediária dessa curva força-velocidade. Desenvolveria mais potência. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para exemplificar isso, que é uma imagem de um artigo que fala exatamente dos derivados de levantamento olímpico. Inclusive, eu vou até colocar lá, Diego, depois. De repente, hoje, eu escrevo sobre isso para falar desse artigo especificamente. Disponibilizo o artigo lá no nosso grupo Telegram também. Então, quem não tiver, clica lá no link da bio para poder entrar. Beleza? No caso da bio da Limes Treinamentos, tá? No perfil da Limes Treinamentos. Então, deixa eu Show. colocar aqui para mostrar para o pessoal. Isso aqui vai confundir inicialmente. Eu não sei exatamente porquê, mas eles colocaram o contrário. Né? Eles colocaram a força no eixo X e a velocidade no eixo Y. Então, se a gente fosse fazer a leitura, por exemplo, como está aqui, a gente teria que inverter, né? Os exercícios que estão aqui são os de mais velocidade. Se fosse colocar no gráfico anterior, eles estariam aqui, tá? Só para não confundir o pessoal aí, porque a referência está diferente. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Exatamente o mesmo. Então, como eu falei para vocês, o jump shrug, que seria aquele exercício de fazer tipo um levantamento terra com encolhimento de ombros e um salto, ele estaria lá para cima da curva força-velocidade. É claro que se a velocidade estivesse no eixo X, estaria lá para baixo. Mas o que importa é que é um exercício com baixa característica de colocar sobrecarga. Normalmente, para você produzir o máximo de potência nesse exercício, a intensidade acaba não sendo muito alta. Como consequência, a velocidade é bastante alta. Agora vamos lá para o outro extremo, como eu falei para vocês, a que seria a puxada.
no caso, a puxada só com encolhimento de ombros, né? Sem arremada, é chamado de mid-thigh pull. Seria uma puxada, só que com a barra saindo do meio da coxa. Mas seria o clean pull, por exemplo, ou o snatch pull. Então imagina segurando aberto, né, no snatch, por exemplo, desce um pouquinho, vem até o meio da coxa, sobe, encolhe o ombro, e aí é um exercício que a gente consegue trabalhar com mais velocidade. E como eu falei para vocês, os exercícios se encontram lá no intermediário dessa curva força-velocidade, são exercícios, né, de power, né, power clean, o power snatch também, mesma coisa, e como eu falei, são exercícios que você recebe em pé, né, sem agachar muito. E aí, para vocês depois, como curiosidade, quiserem olhar, né, onde cada exercício se encontra na curva força-velocidade. Por exemplo, um shrug, né, com contramovimento, é como se fosse uma puxada de clean, né, uma puxada de snatch, só que começa em cima, você começa em pé, desce um pouquinho para pegar o impulso e sobe encolhendo. Então, é como se fosse uma puxada com contramovimento. Em outros exercícios aqui, por exemplo, o hang high pull, então seria uma puxada, mas remando, né? Então, tanto de clean quanto de snatch. Mas não é muito comum os atletas de LPO realizarem puxada alta de clean, né? Você faz mais puxada alta de snatch. Até porque no clean você não puxa muito a barra, você se encolhe e entra debaixo dela. Mas lembrando, pessoal, que a gente não está falando da utilização do levantamento olímpico para melhorar o levantamento olímpico. A gente está falando hoje da utilização do levantamento olímpico para melhorar o desempenho de outros esportes. Então, para melhorar a potência, para melhorar o desempenho de outros esportes. E eu não vejo problema nenhum realizar, por exemplo, um clean high pull. Tá? Então, só para resumir essa minha parte, cada exercício do LPO vai se encontrar em um local específico da curva força-velocidade e na hora de você programar, você vai utilizar cada exercício em um período específico. E é sobre isso que o Diego vai falar agora. Show! Bom, o Evaldo já adiantou aí para vocês. Eu até fiz uns slides aí, até coloquei esse teu último slide aí, eu sabia que tu ia colocar ali também, vou até mostrar para vocês. Eu queria mostrar um pouco a importância assim, do LPO. A gente precisa... Existe um conceito aí atualmente que se chama modelagem, né? Que é um conceito que a gente está nutrindo aí para poder explicar. Mas, basicamente, é um conceito que você pega os esportes de alto nível, a galera do alto rendimento, a galera olímpica, de top olímpico, pega os atletas e pega a modalidade esportiva e tenta traçar parâmetros, ver o parâmetro do atleta, ver quais são as condições físicas do atleta, quais são os níveis de força e potência do atleta, ver os parâmetros da própria modalidade, qual o tempo daquela modalidade para produzir força, qual o nível de força daqueles atletas daquela modalidade, qual é o tempo de atuação daquele esporte. Basicamente fazer uma descrição de tudo que é necessário para aquela modalidade e de tudo que é necessário, de tudo que os principais atletas daquela modalidade têm, para que você tenha um parâmetro para montar a sua preparação física, para que você tenha a direção na hora de programar e de fazer um planejamento para montar os treinos e a preparação física desse atleta. E aí é importante a gente entender sobre uma questão principal nos esportes, que é a taxa de desenvolvimento de força. Então, vou mostrar aqui para vocês um slidezinho. Esse aqui é o slide que o Evaldo estava explicando. Aí eu coloquei esse primeiro. Vamos olhar esse aqui primeiro, ó, que é a taxa de desenvolvimento de força, que basicamente diz para a gente o tempo que a gente demora para produzir a força máxima, com alguns tipos de treinamento. Uma pessoa destreinada, ó, essa linhazinha azul, uma pessoa destreinada, ela demora muito para produzir força máxima. Ó. Uma pessoa treinada em força tradicional, trabalho de força tradicional, essa linhazinha tradicional vermelha, ó, ela vai produzir força muito bem, mas lá num tempo de 500 milissegundos. Então ela vai demorar um pouco mais. Uma pessoa treinada em potência, o que vai acontecer com ela? Nos primeiros momentos do gráfico, ela já está produzindo muita força. Ela está produzindo força primeiro do que as outras pessoas, tanto os destreinados quanto as pessoas que treinam somente força, não treinam potência. Então, o levantamento olímpico, ele basicamente vai atuar nessa faixa, de fazer com que o atleta tenha um melhor mecanismo de produção de força. Ele vai ensinar um atleta a produzir a força mais rápido. Vai ensinar o atleta a acionar primeiro, a chegar primeiro,
a contragolpear primeiro, dependendo de qual for o esporte que você estiver treinando ou preparando alguém, o levantamento olímpico ele vai servir principalmente para dar esse input inicial, para ensinar esse cara a ter essa melhora nessa taxa de produção de força para que ele saia na frente dos outros atletas. E aí, eu coloquei esse gráficozinho aqui para exemplificar como que a gente faz isso ao longo do tempo. É exatamente a mesma curva que o Valdo colocou, só que de maneira tradicional, né, que a força geralmente vem no eixo Y e a velocidade geralmente no eixo X. E aí a gente tem aqui, o treinamento de força está tracejadinho em vermelho e o treinamento de velocidade está tracejadinho em azul. Basicamente, a curva força e potência é essa preta, normal. Se a gente faz muito treino de força, a tendência é a gente melhorar a curva do lado de cima, da parte de força. Se a gente faz muito treinamento de velocidade, a gente melhora a curva do lado oposto. Então, basicamente, quando eu quero montar uma programação para fazer com que ao longo do tempo esse atleta se torne melhor, tanto em força quanto em potência, eu vou fazendo com que esse gráfico vá se afastando do vértice. Eu vou criando aqui uma setinha aqui, e afastando esse gráfico lá do vértice, vou jogando esse gráfico para cima. Mas como que eu faço isso? Primeiro eu venho para cima, aumento força, eu venho para baixo, aumento velocidade, eu vou para cima, aumento força, eu venho para baixo, aumento velocidade. Eu vou fazendo o balanço em cima e embaixo e afastando esse gráfico do vértice. Vou fazendo com que esse cara tenha um nível maior, tanto de força quanto de velocidade e concomitantemente de potência. Basicamente, aqui no meio seria o cruzamento da força e da velocidade seria a potência máxima que ele tem. E aí, a gente, quando faz a programação para esse atleta ter um desempenho máximo, a gente vai colocando isso ao longo do tempo, fazendo com que esse atleta desenvolva as duas capacidades principais para que a potência seja otimizada ao longo do tempo. Não adianta só treinar aqui no meio, potência, porque a tendência é você estabilizar muito rápido, é o que a gente chama de treinamento especial. Você pega já a modalidade específica, o principal treino, o principal exercício que vai ter produção de velocidade para essa modalidade, e aí você vai ficar treinando aqui o tempo inteiro. A chance de você melhorar um pouquinho e parar é muito grande. Então você vai precisar ir lá em cima aumentar a força, vai precisar ir lá embaixo aumentar a velocidade, até que você venha fazendo com que esse meio suba ao longo do tempo. Você vai ter exercícios aqui do meio o tempo inteiro? Vai. Mas você vai precisar ir no treinamento de força, vai precisar ir no treinamento de velocidade, e aí você vai utilizar esses exercícios que o Evaldo falou. Basicamente, com LPO, a gente vai pegar as puxadas, a gente vai pegar os power cleans, a gente vai pegar os exercícios até de força tradicional, os agachamentos, para fazer com que você venha dando prioridade a uma parte do treino de força, depois uma prioridade mais em velocidade, e aí tendo sempre exercícios ali na parte do meio, que é a parte de potência máxima. Ao longo do tempo, você vai fazendo com que esse atleta tenha um melhor desempenho possível. E aí, basicamente, o que eu queria falar para vocês é que numa programação dessa, você precisa criar as prioridades. Basicamente, para ter potência máxima, a força é a premissa maior. E aí, quando a gente pensa num desenho macro, você vai pegar lá o trabalho de força e tem uma predominância maior no primeiro mesociclo. Teoricamente, se vamos fazer um macro aqui de 3 meses, e aí você tem 12 semanas de preparação do atleta, por exemplo. E aí, no primeiro macro, você daria uma ênfase maior à força máxima, mas você teria ali treinos de potência, teria ali treinos de velocidade, e aí você vai fazendo transição para as outras valências físicas. E aí, se a ideia é potência máxima, ideal que você viesse lá primeiro com força máxima, aí no segundo mesociclo você entra para velocidade, mas não tira totalmente os treinos de força máxima, e depois você entra num treino de potência máxima, onde você faz a combinação da força e da velocidade, e tem as duas coisas subindo numa espiral. É o que a gente chama no treinamento, principalmente como é que se diz? Nas ideias que o Verkhoshansky deixou para a gente, que é o treinamento de cargas concentradas, é o sistema de blocos do Verkhoshansky, que a gente primeiro faz a gente vai criando a gente vai construindo uma valência física em alto nível e vai dando vai fazendo que cada valência física dessa vai dando suporte para as outras valências físicas. Isso vai fazendo que você vá construindo um nível maior de preparo. E aí, ao longo do tempo, você construiu um bloco de força, depois você veio construir um bloco de velocidade, aí depois você veio e fez um misto de força e velocidade. A tendência é fazer com que a sua potência saia daqui, baixa ainda, porque está treino de força,
melhora um pouquinho porque está em treino de velocidade, aí você misturou os dois, foi lá, ela tá, ao longo do tempo ela está subindo o tempo inteiro. E aí você vai chegar ao longo de 12 semanas com um atleta com alta capacidade de potência, alta capacidade de desempenhar bem numa competição específica. Então, a ideia geral é essa. Ah, professor, como é que eu faço isso na prática? Como é que são os exercícios? Basicamente são esses exercícios que o Evaldo falou. Você vai escolher os exercícios melhores para força para fazer no bloco 1. Você vai escolher os exercícios melhores para velocidade para fazer no bloco 2. E você vai fazer uma combinação de força e velocidade e usar mais os exercícios que são melhores para potência, que estão ali no meio do gráfico, num bloco mais de potência. E aí você vai criar uma condição de potência máxima ao longo do tempo. Como eu manipulo agora, como eu faço a programação dali do dia a dia, como eu faço os trabalhos ali para desenvolver força, os trabalhos ali para desenvolver velocidade, os trabalhos ali para desenvolver potência máxima. Basicamente a gente já vem falando aí nas últimas lives, os trabalhos, a numeração, a programação que você escolhe para esse exercício é sempre número baixo de repetições, você está sempre ali trabalhando na casa de 1 a 5 repetições, está sempre trabalhando ali com o volume de séries um pouco maior, mas o intervalo de descanso maior, longe da fadiga, um buffer muito alto, como a gente já falou em outras lives sobre o buffer. O que é o buffer? É não estar com essas repetições muito apertadas, a gente precisa estar sempre, uma programação de 1 a 5 repetições ali para produção ou de força ou de potência, você tem que estar sobrando ali uns 10 a 15%, se for para potência máxima, uns 15 a 20% mais, tá sempre com muita sobra, para que você possa produzir bastante velocidade naquele movimento. A ideia de um trabalho de potência máxima é as execuções ficar sempre muito velozes. Então a fadiga não pode atrapalhar isso. Então esquece a ideia tradicional da musculação, de fazer exercício até a falha. Como o objetivo é desempenho, alto desempenho a nível esportivo, a gente quer sempre fazer com que esse atleta faça as repetições sempre da melhor maneira possível. Ou seja, com alta velocidade, com alta demanda neurológica, alta demanda de capacidade de recrutamento dessas fibras musculares, mas nunca com muita fadiga metabólica. Então, tu vai fazer ali de 3 a 5 repetições, longe da fadiga, com a carga adequada para o desenvolvimento que você desenhou lá na programação, sempre com sobra, para que esse cara tenha aumento de força, depois tenha aumento de velocidade, depois tenha aumento de potência ao longo dos mesociclos. E aí, ao final de 12 semanas, esse cara está preparado para competir numa competição que você tenha programado após esse período. Basicamente, o que é a premissa básica aí para quase todos os esportes. É óbvio que você não consegue botar um cara a nível olímpico em 12 semanas, mas em 12 semanas você consegue criar condições de um cara competir bem, na medida que ele tem hoje, na medida do que ele tem hoje. Então, você pegou um cara hoje para treinar hoje, que ele pergunta, professor, quanto tempo eu preciso para te preparar, quanto tempo você precisa para eu poder competir numa competição? Eu preciso pelo menos de 3 meses, que é o mínimo que a gente precisa para dar umas condições básicas para o cara chegar bem. Agora, é óbvio que de um ano para o outro, essas coisas vão de um ciclo para o outro, de um ano para o outro, vai fazendo com que esses ciclos aumentem e o cara vai performando cada vez melhor ao longo de anos de preparação de um atleta. Então, ele não vai chegar na performance máxima dele possível para aquela competição em 12 semanas, mas você vai conseguir criar as melhores condições possíveis para aquele organismo que está hoje. Ao longo do tempo, ele vai evoluindo e chegando em outros patamares. Basicamente, acho que é isso que eu queria falar para vocês. E aí, os exercícios de LPO, pensa o seguinte, os esportes, de maneira geral, todos eles têm a demanda diferente. Então, todos os esportes que têm uma demanda muito neural, demanda de produção de força, ou alguma fase do movimento que tem uma demanda muito rápida de produção de força, o LPO vai ser o principal exercício que vai fazer essa melhora. Óbvio que você vai precisar de outros métodos, você vai precisar do método pliométrico, você vai precisar do método de repetições para fazer com que você tenha melhores de outras valências físicas, mas o LPO vai fazer principalmente aquela melhora inicial de taxa de produção de força, fazer com que aquele cara produza força mais rápido do que os outros atletas, ou do que ele produz hoje mesmo. E aí o método, por exemplo, de pliometria vai fazer com que o cara seja mais econômico por exemplo, na corrida, vai fazer com que o cara tenha uma dispensão de energia menor, tenha uma economia de energia maior, para que ele consiga fazer mais ações dentro de uma corrida, por exemplo.
Então, o LPO vai fazer com que esse cara, numa corrida de 100 metros, aumente a aceleração dele. A aceleração dele vai ser melhor. Ele vai produzir força mais rápido ali no solo. Então, você precisa entender qual é a competição que você está preparando, você precisa saber quem é o seu atleta, e o LPO vai ser o principal para melhorar essa taxa de desenvolvimento de força desse atleta. Beleza? Perfeito, Diego. Perfeito. Diego, eu fui lembrando de algumas coisas, você falando assim, eu lembrei de comentar algumas coisas em cima da sua fala, e para não te interromper, deixei para falar no final. Sobre isso que você falou agora, tem muitas coisas para serem conversadas, né, Diego? Uma delas é uma questão que a gente já abordou em outros vídeos sobre a filosofia de alguns treinadores de focarem só na máxima produção de potência o tempo todo, do início ao fim da programação. Na filosofia deles, não, o atleta precisa de potência, então vou focar o tempo todo na potência, na produção máxima de potência. Esse é um detalhe, né? Só que existem alguns argumentos que a gente utiliza para levantar a importância de utilizar também outros lugares, né? Outros exercícios que estão em diferentes lugares da curva força-velocidade, né, para te ajudar aí. O Diego estava falando da questão da aceleração, né? Então, só um exemplo que o Diego deu agora. A importância de trabalhar a força na fase inicial de uma corrida, que é justamente a questão da aceleração. Então, parece que a força tem alta correlação ou é um tipo de trabalho que resolve o problema do início da prova, né? Aí, o trabalho do desenvolvimento da prova, o Diego acabou de falar também, na parte do meio da prova, a economia de movimento parece algo importante, a capacidade de transferir energia é algo importante, então entrariam os trabalhos pliométricos. E aí, no final da prova, já entraria uma questão mais a questão mais fisiologia, que seria a resistência para conseguir manter aquela potência alta, mas seria já uma questão de pensar na fisiologia. Então, esse é um argumento, né, que a gente utiliza para lançar mão de outros exercícios que estão em diferentes lugares na curva força-velocidade. Se você trabalhar o tempo todo só na produção máxima de potência, será que você vai conseguir continuar evoluindo ao longo daquele ciclo? A nossa visão, essa evolução vai ser limitada. Então, meio que já falei 2 pontos, né? Um ponto seria cada tipo de exercício pode solucionar um problema. A questão da discussão sobre trabalhar só o que o cara precisa ou trabalhar em diferentes locais para o cara continuar melhorando. A terceira questão, Diego, é que hoje a gente se organizou para falar de levantamento olímpico, né? E hoje cada exercício do levantamento olímpico se encaixa lá na curva força-velocidade. A gente se preocupa para falar sobre isso. Só que o Diego meio que já adiantou isso também. Você não tem que pensar só nos exercícios de levantamento olímpico. Tem que pensar em outros exercícios também. Exercícios, por exemplo, se você quiser trabalhar mais força mesmo, focar no máximo de força. A gente sabe que por mais que tenha alguns exercícios do levantamento olímpico que estão mais lá em cima na curva força-velocidade, os exercícios clássicos de força vão estar sempre mais acima, porque eles são totalmente apropriados para desenvolver força. Então, a gente está falando aqui de levantamento olímpico, mas lembre-se, né, cada exercício tem lá um local específico, você tem que lançar mão de todos eles, apesar da gente focar hoje em levantamento olímpico, tá bom? Uma quarta coisa, Diego, que eu ia falar também, os nossos vídeos, eles estão numa progressão bem interessante. E a gente está falando que assistir todos os nossos vídeos é basicamente fazer um curso de força, de potência, de preparação física para o esporte. E não só de programação e periodização. Para treinar pessoas também comuns que querem melhorar, né, as atividades da vida diária, entre outras coisas. Então, o Diego falou do conceito de buff, a gente fez uma live só sobre buff. O Diego falou, né, pincelou programação, periodização, a gente fez uma live só sobre isso. Então, se vocês depois olharem lá os nossos vídeos no YouTube, vocês vão ver que, tá tudo muito bem encadeado lá e, vale a pena demais assistir. Mas é claro, né, a parte prática é fundamental. E aí eu até comentei isso já em outra live, sugeriram pra gente, por que você não transforma os cursos, né, de vocês só em teórico? Cara, a gente vai perder muito, porque essa fundamentação que a gente está dando aqui nas lives, a gente dá, só que, claro que com muito mais detalhamento, porque aqui não faz sentido ficar falando 3 horas sobre um assunto, a gente detalha bem lá no nosso curso e, cara, a prática é o grande diferencial. Não, então, seria incompleto se a gente fizesse só online, a gente tem total consciência disso. O Diego está falando aí do conceito do treinamento em bloco e tal, que você foca em uma capacidade, uma valência física, depois foca em outra, depois foca em outra,
gente tem comentado isso aí também em outros vídeos, mas, inclusive, a gente falou isso no vídeo sobre periodização, é um erro muito comum achar que você deve esquecer as outras valências físicas. Você treina a valência física, mas não, sem, dá um trabalhozinho também, né, obviamente em proporções menores de outra valência física, que não é o foco daquele bloco. Né? Esse é um detalhe. Outro detalhe que eu queria falar também da projeção em bloco, a gente atribui muito ao Verkhoshansky, né? Até porque a gente tem algumas informações para acreditar que ele que foi o criador desse sistema de bloco, dessa forma de entender, né, o sequenciamento das valências físicas como se uma otimizasse a outra. Isso está relacionado com o que eu falei. Você trabalhar, imagina, 12 semanas na mesma valência física ou uma sequenciando, dando suporte para outra. Parece que dessa maneira o seu desempenho vai ser muito mais alto do que se você só focar na especificidade. Né? Mas a gente tem informações, né, o suficiente para acreditar esse tipo de raciocínio, ver com chance, né, Diego? Apesar de algumas pessoas atribuírem ao Surin. Né? Porque o Surin ele focou muito na escrita e na publicação aqui no Ocidente. Então, o pessoal, por exemplo, do CrossFit e muitas pessoas do esporte mesmo, que tem essa filosofia mais ocidental, atribuem isso ao Surin. Só que na nossa forma de pensar... basicamente Pode falar. Tem bastante literatura do Surin publicada, né, no PubMed, por exemplo. Você consegue ver bastante o Surin pesquisando sobre isso, sobre o cruzamento entre teoria tradicional e bloco. O Surin meio que na ciência ocidental ele construiu bastante saber sobre isso. Mas quem criou e quem trouxe foi o Verkhoshansky. Então não tem muito o que dizer, não. O Verkhoshansky é o cara do bloco. É óbvio que se você andar ainda um pouco mais para trás, parece que o Matveev já falava alguma coisa sobre isso, porque em toda a periodização, gente, não tem como ficar sempre paralelo ou sempre concentrado. Em algum momento a gente vai fazer uma combinação de cargas, em algum momento a gente vai dar ênfase mais para uma e mais para outra. Então, por mais que o cara tenha a metodologia na cabeça maior do que o Matveev pensava, em algum momento o Matveev já falava em concentração de cargas. Em algum momento, outras pessoas já falavam de concentração de cargas. Só que o Verkhoshansky foi o cara que escreveu exclusivamente sobre isso e falou sobre o efeito posterior duradouro quando a gente dá cargas mais concentradas. Pesquisou em cima disso com mais profundidade. Então, para ele, ele é acreditado isso, né? E geralmente no livro dele está mais cargas concentradas e blocos. E aí um monte de pesquisadores depois usou o nome blocos. O próprio Surin tem um livro chamado Block Train System. Só que lá dentro do treino dele tinha o modelo dele de ATR, acumulação, transmutação e realização. Então, eles usam o bloco meio que para ilustrar o que eles estão falando, mas o modelo de cada um se chama mais cargas concentradas, outros acaba chamando de ATR. Então, é isso aí, é teoria. Né? Basicamente, você precisa entender que você pode usar a concentração de cargas em qualquer momento do seu macrociclo lá que você desenhou, desde que você sabe o que está fazendo e você escolhe aquilo por um objetivo específico. Perfeito, Diego. E a última coisa também que eu quero falar, e surgiu até de uma pergunta aqui que o Alexandre fez, uma pergunta muito boa, e dependendo, se a gente não deixar isso muito claro, pode gerar confusão. O Alexandre perguntou assim, ó, o treinamento de força máxima, com cargas altas, com alta velocidade na fase concêntrica, entraria em que fase? Então é o seguinte, é muito comum a gente pensar o seguinte, ó, o que eu estava falando até na live, se a gente estiver pensando em treinamento de força máxima mesmo, o clássico treinamento de força máxima, ou seja, com alta intensidade, a velocidade não vai ser muito alta. Eu não estou falando que a intenção do indivíduo seja fazer lenta, não. A intenção dele é sempre produzir o máximo de velocidade. Mas a velocidade não vai ser tão alta como se ele tivesse com menos intensidade. Isso é uma questão lógica até, né? E a gente mostrou a curva lá, força-velocidade, que explica muito bem isso. Esse é o primeiro ponto, né? Para não confundir. Então, sempre com um máximo de intenção de velocidade. Mas, Alexandre, o que você vai colocar, né? Se vai ser no início, se vai ser no meio ou se vai ser no fim, vai depender muito da modalidade. Mas como na maioria das modalidades, né, a gente precisa de um máximo de potência, normalmente o trabalho de força ele vem como um suporte lá no início, como se fosse no primeiro bloco. Tá? Mas existem algumas exceções, existem outras formas de fazer, mas normalmente é isso. Um outro ponto também que eu queria falar em relação à pergunta do Alexandre é o seguinte, não é porque o agachamento ele possibilita um trabalho de altas intensidades e ele se encontra normalmente lá no alto da curva
força-potência, que ele também força-velocidade, que ele também não possa ser realizado com intensidades menores, e aí ele vai acabar descendo nessa curva. Ele vai ficar meio que ali Isso, na isso, meiuca, né? Produzindo o isso máximo é de um, potência. Então você isso é um pode ponto utilizar. de, isso é um ponto de interrogação realmente na cabeça da galera, né? Foi bom tu falar nisso. Vai, continua aí explicando. O pessoal confunde muito essa questão, né? Eu posso utilizar o próprio agachamento, trabalhar com menos intensidade e com mais velocidade, ele vai ficar ali mais ou menos no meio da curva força-velocidade. Então, e se eu botar, por exemplo, o próprio agachamento, trabalhar com menos intensidade ainda, eu faço um agachamento saltando, ele vai descer ainda mais na curva força-velocidade. O próprio jump shrug, como eu falei para vocês, é um levantamento terra sendo feito em velocidade. Então, o levantamento terra ficaria lá em cima, o jump shrug se encontraria lá embaixo, na curva velocidade. Então, se você for pensar, a própria puxada de clean é um levantamento terra com encolhimento de ombro. Por isso que ele fica um pouco abaixo do levantamento terra. Né? E o jump shrug é um levantamento terra com salto, então ele fica um pouco mais abaixo ainda com força velocidade. Então, uma das coisas, né, Diego, que a gente sempre incentiva, a gente fala que essa é a nossa base, a nossa filosofia, é ensinar o profissional a pensar criticamente, não dar receitinha. O agachamento aqui, começa a pensar treinamento e você vê que, a cabeça faz isso e tudo começa a fazer muito mais sentido. E aí você não precisa ficar preso a receitinha de bolo. E esse, sem dúvida nenhuma, é o grande diferencial da linha de treinamentos, né? O nosso objetivo, a nossa missão é ensinar o profissional a pensar treinamento. Cada exercício tem sua curva de força e velocidade, né, Val? As pessoas esquecem isso, né? A pessoa só olha a curva força e velocidade por fora. E não, cada exercício tem sua curva, força e velocidade. Se você fizer um agachamento, ele tem a hora que se botar uma carga muito alta, ele vai ser mais característica de força, uma carga intermediária vai ter característica de potência, uma carga muito leve vai ter característica muito de velocidade. Então, cada exercício tem sua própria curva, força e velocidade. E aí, você tem que adequar essas cargas na hora de você programar, quando o objetivo é para cada uma dessas valências aí que você está objetivando no mesociclo. Então, tem que entender de treinamento, tem que entender de força, tem que entender de exercício. Não tem como ficar fora de nada disso. Tem que cruzar todos esses dados para preparar um atleta. E o que o Diego falou foi muito, muito importante. Mas, apesar disso, a gente tem que entender que todo exercício tem a sua curva, força, velocidade. Existem alguns exercícios que eles são mais apropriados pelas suas características inerentes mesmo ao exercício, de ser colocados em mais alguma posição. Por exemplo, o método de salto, vamos botar assim, a pliometria. A pliometria, ela não tem uma característica de trabalhar com alta sobrecarga. Você até pode, em algumas situações, fazer salto com sobrecarga. Mas, mesmo assim, ele não vai lá para cima da curva força-velocidade, ficar na parte de força. Característica. Nunca será um agachamento, vamos dizer assim, né? Até porque se você continuar sobrecarregando a pliometria, uma hora ela vai virar agachamento, porque você não vai conseguir mais sair do chão. Exato. O próprio método de choque do Verkhoshansky tem isso, né? O Verkhoshansky fala que as alturas de 1,10 m seriam mais características para força máxima. Por quê? Porque quando você vai cair no chão para dar o rebote, quando você sai de uma altura muito alta, a tendência é você demorar bem mais no solo. Então você vai ter que produzir bem mais força no solo. Então faz com que você não tenha tanta capacidade reativa para fazer o trabalho de potência, provavelmente dito. Tua capacidade reativa diminui. Então tu vai ter que produzir um pouco mais de força e não tanta potência, né? Então tu muda um pouquinho a característica do exercício. Mas a característica principal é de potência. Não tem jeito. E o Diogo tá falando aí de 110 centímetros, mas pensem também, galera, né? Isso não é uma referência para gente, para pessoas comuns. Atletas não, tá? Saltadores. Saltadores, que estão em outro nível, que parecem, né? Parece que tem uma mola no pé, né? Porque eu digo, na época que a gente estava treinando firme pliometria, o máximo que a gente conseguiu chegar foi 75 centímetros, né, Diego? Fazendo método de choque, mas transferindo com qualidade, batendo e saindo. Depois que a gente continuava aumentando, já começava a agarrar, aí já se perde o benefício do trabalho, né? Não, 75 centímetros não tinha qualidade, não. 50 estava qualidade. A gente começava a perder já, né? Sinceridade, né? Vamos ser sinceridade. 75 a gente forçava uma barra para treinar o ego. Ficava aquela lentidão no solo, né? Aquela lentidão no solo. Pra treinar o ego, Diego. Só para treinar o ego. Exatamente. Inclusive, pessoal, a gente praticamente terminou de gravar já um curso sobre pliometria, falando dessa questão da reatividade no solo, que é uma das questões fundamentais quando a gente pensa em pliometria. E em breve a gente vai divulgar. Tá bom, galera? Pliometria e programação para potência. Tá bem legal esse trabalho aí que a gente está fazendo. Tá bem legal. O Felipe está perguntando aqui, Diego, para encerrar então,
Bom dia, meus amigos. Trabalho exercícios auxiliares em todas as fases. Eu não sei exatamente o que o Felipe está chamando de auxiliar, Diego, mas eu imagino que seja aquela questão que a gente está falando, né? No caso de Do auxiliares, LPO? exercício de outras valências físicas. Eu não sei se é isso, né? Por exemplo, será que é isso que o Felipe está querendo saber? Por exemplo, o bloco é de força. Será que eu continuo trabalhando o exercício de outras capacidades físicas? No caso, eles entrariam até realmente como coadjuvantes. A gente pode chamar até de Uhum. auxiliares. Se for isso, a resposta é sim, Felipe. Só que num percentual menor em relação ao seu objetivo Eu acho que ele está daquele falando período. acho que ele está falando dos auxiliares de levantamento olímpico. Ah, Felipe, depende da característica do exercício. Como a gente falou aí, quando a gente objetiva uma valência física, quem manda é a valência física. E aí o exercício se adequa a a algum ponto dessa curva força e velocidade. Se tu está com foco mais em força, um foco mais em velocidade, um foco mais em potência, tu vai determinar a carga e o exercício que melhor se adequa a essas valências físicas. E aí os outros entendi. todos viram auxiliares. E aí auxiliar tem uma parcela bem pequena do treino. Então você coloca aí, se você na programação quiser fazer auxiliares de outras valências físicas em todos os dias de treino, você coloca no finalzinho da sessão e com volume bem baixo. Aí, Diego, eu não interpretei a pergunta nesse sentido, mas faz todo sentido a pergunta nessa linha também. Uhum. Mas, tipo, a gente pensa muito em exercícios auxiliares de LPO quando a gente treina o LPO como fim, né? Ou Sim, seja, é. você treina o LPO para melhorar o LPO, você faz lá os exercícios de base e depois faz os auxiliares. Se for nesse sentido, a resposta é sim, entra em todas as sessões, praticamente, os exercícios auxiliares. Mas nesse caso, o levantamento olímpico é o fim, né? É o que você quer melhorar. Você está treinando LPO para melhorar o LPO. Assim como se você for treinar o powerlifting, você treina o powerlifting para melhorar o powerlifting. Você treina o agachamento para melhorar o esporte powerlifting. Os exercícios auxiliares entrariam também em todas as sessões, se for a pergunta nesse sentido também, né? Então, o Diego Uhum. respondeu a pergunta interpretada de uma maneira, eu respondi a pergunta interpretada de outras duas maneiras. Diego, acho que a gente pode. Somou tudo agora. Tomou tudo, né? Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Então, galera, obrigado mais uma vez. Diego, um Valeu, abraço. galera. Galera, um forte Ficou abraço top e de até a novo. próxima. Valeu, Evaldo. Um abração, Tchau, monstro. tchau. Valeu, galera.